melhores ideias ficam cá dentro, sem encontrar expressão, e frequentemente digo coisas que não deveriam ser ditas e que, de ordinários, são coisas não pensadas. As necessidades vitais fazem o homem agir e não permite que ele se torne um contemplativo puro. Aí eu venho fazer uma reflexão aqui com vocês. Na hora que eu cheguei, não cheguei atrasado, porque a hora era às 15, marcada para as 15. Mas eu cheguei, faltavam 5 minutos e o Centro Cultural já estava fechado ali. Né? Aí Fatinha falou assim, o povo está todo esperando por você. Eu falei, não, por mim exatamente não, mas é o tema, o livro do vestibular. Então, se fosse para falar sobre um livro meu, um livro de um pobre mortal, a situação seria um pouquinho diferente. Mas acontece o seguinte, vocês estão a um passo da universidade. Vocês estão necessitando de informação sobre o livro. E a necessidade é que faz as pessoas agir. As necessidades vitais fazem o homem agir. E essas necessidades não permitem que o homem se torne apenas um contemplativo, a pessoa que cruza os braços e que fica apenas e tão somente prestando atenção. Tá? Então essa situação é o que poderia ser dito aqui sobre o livro em si, o livro em primeiro plano. Tá? Sobre a questão do romance, foi dito sobre a questão da colocação, foi dita da colocação, situação histórica. Então, para não cansar vocês, eu espero que vocês participem conosco, perguntando. Tem um microfone aqui inteiramente à vontade. Dona Ivone vai fazer uma interferência muitíssimo sentido de literatura, e eu não sou professor de literatura. Nós estamos falando sobre o escritor, o Montes Clarense, aquele homem que eleva Montes Claros, a ponto de colocar Montes Claros na Academia Montes Claros, na Academia Brasileira de Letras, e ter Montes Claros, em uma certa época, dois seus filhos na academia. Houve uma época que Ciro dos Anjos e Darcy Ribeiro eram vivos, e os dois pertenciam à Academia Brasileira de Letras, e Montes Claros era a única cidade do Brasil que tinha 2 filhos seus na academia, uma academia de 30 ou 30 membros. Então ali tinham 2 Montes Clarenses, para nós era uma honra incomensurável. Porém, um detalhe, a honra maior quanto a Ciro dos Anjos é que a sua obra será sempre nova, sempre perpétua, sempre eterna, pela alta qualidade, e o que tem qualidade não morre. Ciro é imortal porque sua obra sobreviverá a ele e ficará para todo sempre. Assim como esse livro tem 60 anos, tem 70 anos, ele terá 70, 700, ele será sempre um livro bem colocado, bem situado no tempo, bem condizente com o que nós queremos ouvir. Vamos ver a Dona Ivone falar, por favor. Bom, a explanação do meu companheiro de academia, Valdir, que é uma pessoa muito inteligente, estudioso, além da capacidade que ele tem como escritor e como poeta, ele é uma pessoa humana magnífica, tanto ele como Dária, que foi minha aluna. Então, eu parabenizo a exposição de Valdir, que foi excelente, e vou apenas acrescentar umas particularidades mais técnicas, porque fui professora de literatura por 24 anos na universidade. É o seguinte, Valdir, você acha que o livro de Ciro é realmente de memórias ou é um romance? A senhora já quer que eu responda? É porque eu quero esclarecer para eles. Ok, eu entendo esse livro como um romance. O romance é aquela situação, aquela trama, aquela situação que coloca os seus personagens fictícios. Agradeço a pergunta aqui, se vocês quiserem colocar o nome, não me importa, mas aqui está perguntando justamente se os personagens são fictícios. Os personagens são fictícios. Ciro tinha o Valdemar Versiani dos Anjos, Ciro tinha Benjamin dos Anjos como irmãos, e o Belmiro é
um personagem que tem Francisca, uma louca, e a Emília, uma também que não era muito correta, né? Na verdade, uma particularidade até interessante, não sei se isso pode vir a influenciar para vocês, mas o Belmiro é um solteirão, né? Ele não casa. A Francisca, jamais, ele a chama de velha, as irmãs ele já chama de velhas, as chamam de velhas, e ela também não se casa, e a moça que fica até internada também não se casa. Tanto é que ele se refere ao pai como o último dos Borbas. Eu acho que o livro não é de memórias, porque ele não coloca a sua vida muito pessoal. O que ele coloca na sua condição de romancista é aquilo que todos nós, ao fazermos ficção, estamos também falando um pouquinho de nós. Claro que às vezes nós fazemos uma ficção meio anormal. Eu lembro-me agora de seu Olinto da Silveira, marido de Dona Ivone. Um dia ele falou comigo, no seu romance O Filho da Enfermeira, ele falou comigo: eu matei fulano, o personagem morre. E ele, como autor, disse que ele matou o personagem, certo? Então, nessa situação, nós temos que lembrar o seguinte: o Ciro, ele tinha na vida dele não se parece muito, ele apenas coloca Belo Horizonte como cenário, com seu cenário real, com seus personagens fictícios, e coloca outra situação. Nessa época ele tinha Lilita, né, a moça daqui de Montes Claros, a menina do sobrado, com todo o seu encanto, e no entanto ele fala que ele era um solteirão. Ele tinha 33, 35 anos, e ele diz que o Belmiro tem 38. E ele também tem um detalhe, ele coloca aqui na condição de amanuense, sendo que ele não era um empregado simples, ele era uma pessoa mais graduada. Tanto é que, no contexto histórico aqui, o que aconteceu foi o seguinte: o Valadares, o Benedito Valadares, ficou no Rio de Janeiro uns meses, e nesse intervalo ele teve uma folga como assessor, teve uma folga e terminou o livro. Na verdade foi isso. Então acho que ele não é um romance por esse motivo, embora eu concordo com qualquer discordância. Era exatamente isso que eu queria perguntar ao Valdir, porque ele realmente falou que era um romance, porque eu sei de alguns professores que dizem que é um livro de memórias. Então, para o vestibular, é importante que vocês saibam isso. Não é um livro de memórias. Como o Valdir disse, todos nós escritores colocamos a nossa vivência nas histórias que inventamos. Então, Ciro dos Anjos fez o seguinte: partiu de sua vida, da sua família, do seu ambiente, para escrever um romance. O que é um romance? É uma obra de ficção, uma obra na qual há 4 elementos principais, ou sejam 3, que são o espaço, a ação, as personagens e o fim. São 4 elementos principais. O espaço foi real, como a maioria dos romances, o espaço é real, a não ser a ficção científica. As personagens são reais, mas modificadas pela pena do autor, e a ação é misturada realidade e fantasia. Eu conheci muito a família de Ciro dos Anjos, conheci uma irmã paralítica que viveu 70 anos e aprendeu a ler e escrever numa cadeira de rodas, conheci a Emília, que era Gabriela, perturbada, enfim, isso não tem importância para o vestibular. Mas o que eu quero dizer é isso, que o romance é realista, como os romances de Machado de Assis, não obstante ter sido escrito no tempo do modernismo. Mas por que ele é realista? Porque é um romance clássico que não vai desaparecer, já tem 60 anos, como os de Machado de Assis, por causa da linguagem e da maneira de tratamento. Não é um romance onde se encontra pornografia, não é um romance de linguagem relaxada, não. É um clássico.
Ele é realista porque é um neorrealismo. Ele retrata a realidade da época. Então, se perguntarem, o romance O Amanuense Belmiro é de memórias ou é um romance? É lógico, é um romance. Ninguém vai dizer que é um livro de memórias, não é isso? Aqui um dos assistentes pergunta, bom, eu acho que essa parte ficou explicada. Existe mais alguma figura de linguagem predominante no livro, além da metáfora? É claro, todo livro, seja de ficção, seja real ou não, é um livro em que as figuras aparecem naturalmente. Até a metáfora foi a figura predominante no romantismo, mas a metonímia, por exemplo, é a figura predominante no modernismo. Então, existem outras, não cabe a mim citá-las, porque agora não tem uma leitura recente do livro. Salvo se o Valdir quiser citar. Tem sim. Então, eu quero responder isso, que há outras figuras, a metonímia principalmente. Há também essas figuras que a gente não deixa mesmo na linguagem oral de dizer constantemente, né? É a hipérbole. Por exemplo, eu falo, estou morta de sede. Estou reduzida a níqueis. Pois é, é uma metáfora aí. Bom, bom, então no livro há tudo isso na fala das personagens. Então o livro é clássico, embora do modernismo, pertence ao realismo porque é um livro narrado dentro da realidade, e é um romance porque é uma ficção. Ele transpõe a realidade para a sua ficção. Fantasia é muita coisa. Obrigado, dona Ivone. Com certeza nenhum debate teria a oportunidade de ter dona Ivone aqui por perto, né? Então vocês estão ganhando aí em muito aí nessa situação. Aí tem uma pergunta aqui muito interessante, explicar porque as figuras femininas, como são de uma menina, mas ele tinha um encanto pela Jandira, ele teve um ciúme enorme o dia que Jandira estava trabalhando no escritório, ficando nervoso para com o Pereira, apenas porque arrumou um emprego para a moça que ele tinha um amor por ela, como ele tinha amor por diversas pessoas, ele não sabia como fazer por merecer essa situação. A menina ainda da sua infância, que eu posso dizer que é de Montes Claros, da Vila Caraíbas, né, a Camila, era uma menina que teve por ela um amor muito grande e é um meio passado, ele não fala muito dela, porque a pretensão do diário era como se fosse escrever uma coisa do passado e acabou fixando no então, presente, e o presente, o encanto dele naquela época era por Carmélia, uma moça que acabou não ficando sabendo. Ele conheceu a Carmélia em um carnaval que ele ficava escorado numa parede em um lugar e a moça passa e dá um toque, puxa para a turma dos livros do francês da época, e ele tinha essa sofisticação por este motivo. Aqui pergunta se a obra se pode se dizer que existe universalidade da obra. O mundo é pequeno, o mundo é pequeno. Né? Na época o mundo era grande, porque daqui para Belo Horizonte era um dia de trem, daqui para Portugal era uma época, uma semana de navio. Hoje tudo na internet, entre o Japão e aqui em Montes Claros é online, é no ato, é na linha. Né? Hoje essa situação mudou. Mas o que é um regional? Regional é um universal ligado a uma parte. Todas as obras são universais, todas as obras têm um caráter amplo. A verdade é essa.
Todas as obras têm esse caráter. A universalidade da obra é que Belo Horizonte mostrada, ela faz parte de um mundo, de um universo, e ele estaria, sem dúvidas, distribuindo, mostrando Belo Horizonte para o mundo. A universalidade estaria caracterizada nessa situação e não um regionalismo, porque até mesmo é uma cidade urbana. Pô, cidade urbana, essa é ótima, né? É um centro urbano, né? Não tem aquele regionalismo, né? Aquele sentido de mostrar a vida no interior. É uma cidade mais evoluída, é uma terceira capital do Brasil da época, ligado à França da época. Estava a cidade ligada aos grandes centros culturais do mundo, então não era um regionalismo nesse sentido. O saudosismo, ele mostra, o autor mostra um pouquinho de lembrança da infância, certo? O autor no sentido do personagem, mas não chega a ser saudosismo. Ele preferia, sim, aquela Belo Horizonte, aquela época em que ele se ligava ao restante do mundo bem universal, né? Porque o amigo chama o Belmiro de Porfírio. O fato é o seguinte: o Belmiro, com esse nome Belmiro, o Silviano, uma das características é aquilo que a dona Ivone disse a vocês. Os personagens de romance, eles não podem ser pessoas para chegar e dizer, tem o cabelinho assim, tem a cor assim, tem um lábio grosso e pouco mais. Os personagens de romance, eles têm que ter detalhes, tem que ter trama, tem que ter problemas, tem que ter uma complicação em casa, tem que ter o que nós temos no dia a dia. Todos nós temos um problema, tem uma indisposição, tem uma doença, tem um filho doente, tem um irmão problemático, tem alguma coisa. Então, o Silviano, ele tinha essa mania de chamar as pessoas por outros nomes, e chamava Belmiro de Porfírio, chamava outras pessoas por outros nomes, aquela série de inventando uma espécie de apelido, mas só que ele falava, o Prudência era Abundâncio, e por aí vai, nem que irritasse as pessoas, ele tinha pouco interesse para com isso, tá? Agora, a definição, o que significa o Porfírio, eu realmente não sei. A origem da palavra Porfírio, eu não saberia. Existem, eu acredito que são duas perguntas aqui que se encaixariam uma só. No livro, ele cita ele coloca como personagens o Belmiro, o amanuense, o Belmiro, o personagem Belmiro, tem amigos que eram poetas, tem amigos que eram da literatura. Por quê? Belmiro, ele é uma pessoa que faz um diário, e quem faz um diário escreve. Ele tinha a pretensão de ser um escritor, ele tinha a pretensão de publicar um livro. E o escritor, ele está ligado a outros escritores. Então, o personagem Belmiro estava na mesma turma de outros amigos. Então ele tinha pessoas de alta linhagem que liam todos os melhores, e ele pega e coloca ali a poesia do Carlos Drummond de Andrade, até mesmo sem citar o Carlos, sem citar que é do Carlos Drummond, ele cita o Carlos como mostrando que um determinado escritor, sem falar que é Carlos Drummond, é amigo pessoal, segundo o nosso escritor, bom, depois eu me lembro o nome, não existe a expressão amigo pessoal, porque não existe inimigo pessoal, né? Então, mas já que o Ciro era amigo pessoal do Carlos Drummond de Andrade, o Carlos veio a Montes Claros em 1932 ser padrinho de casamento de Ciro dos Anjos e Lilita aqui na Catedral de Montes Claros. Então, Drummond veio aqui, foi quando que ele se encantou com a cidade linda vizinha aqui, chamada Francisco Sá, que se não tivesse produzido, ninguém já teria produzido. Dona Ivone e seu Olinto já estaria ótimo, né? Mesmo assim produziu nós todos aqui que somos de lá. Então, nessa época ele se encantou quando ele veio a Montes Claros com o Brejo das Almas e colocou isso como um título de um livro dele. Então, o amigo Drummond era padrinho de casamento de Ciro. Então, ele colocou o personagem Drummond como amigo do Belmiro, porque era a forma de homenagear o poeta Carlos Drummond, que ainda estava crescendo, como ele também. Eles eram
colegas de copo e de cruz, como diria numa tradução de Chico Buarque de Holanda. Tem muito aí. Ok. Alguém diz o seguinte: seria possível a sua presença em todos os debates? Sim, será possível. Eu virei para ajudar. Agora, há uma pergunta aqui. Gostaria de saber o porquê do título, ou do apelido, né, excomungado, atribuído a Belmiro por sua irmã Emília. Emília, na realidade, chamava-se até Gabriela. Tocava piano muito bem, apesar da cabeça avoada. Porque Belmiro, ou seja, Ciro, era superior a todos eles. E ele era irônico, por natureza. E a Emília sentia que Ciro tinha alguma coisa diferente, então era excomungado. Era a maneira de Emília ver as coisas. Agora aqui também, Valdir vai ajudar nesta, o Belmiro, em todo o seu contexto, ou em todo o contexto do livro, né, foi sempre um fracassado. Foi. Ele venceu na vida real, mas no romance ele se sentia fracassado. Vocês podem perceber isso. Ele venceu na vida real porque chegou a uma posição até ministro do Tribunal de Contas, então não fracassou propriamente. Mas no romance, ele, provando mais uma vez que é ficção, ele se sente fracassado. Você quer responder? Isso. Então, Belmiro tinha um plano, o personagem Belmiro tinha um plano de fazer um livro de memórias. E acabou, de memórias, citando o seu passado, vamos dizer. Acabou fazendo um diário, anotando o dia a dia, porque o amor o dominou. Ele passou a encantar-se com a moça, e com essa moça ele passou a dedicar a ela mais informações e acabou ficando escrevendo mais sobre ela. Porque, em verdade, ela é a personagem central, a personagem feminina central, o motivo de toda aquela situação, toda a trama. E se ele fosse falar do passado, ele teria que colocar a Camila como personagem principal, e, nesse caso, o personagem vai, como um autor de ficção, ele tenta fazer um livro do seu passado, mas o presente o domina. Isso para o personagem. Não estamos falando do escritor Ciro, porque o escritor Ciro, ele não tem esse fracasso nesse caso. O autor, ele tem, sim. O escritor sente-se complicado, porque ele era um empregado público que não ia crescer e não ia crescer nunca. Agora, Ciro, particularmente, isso aí é bem diferente, nós não podemos ligar. Houve até a pergunta aqui, porque se é ficção, como é que a gente poderia atribuir o nome de Belmiro a Ciro dos Anjos? Aquilo que eu disse, toda ficção tem um pouquinho da sua própria realidade. A realidade é que Ciro dos Anjos, como escritor, quando ele fala o amanuense Belmiro, ele sendo servidor público, o personagem ficou também servidor público. Então ficou mais ou menos dentro da área que ele utilizava. É como se um professor de português criasse um personagem principal como professor de português. Então, de tudo que o professor de português do personagem estaria explicando e colocando suas ideias, são, na verdade, as ideias do professor, que às vezes ele não teria tido a oportunidade de passar para frente. Então, a ligação de um com o outro é só dessa forma, mas lembrando, personagem, ficção não se mistura com a realidade, que não se trata de memórias. Memórias é tema, por sinal, de outro livro, A Menina do Sobrado, que vocês não vão ler, que é uma junção de uma primeira publicação de um livro de memórias dele, chamada Explorações no Tempo, com a segunda etapa, que ele juntou tudo, publicando A Menina do Sobrado.
aqui há uma pergunta. Como a intertextualidade do capítulo 93 se encaixa na obra, né? O capítulo 93, eu não me lembro bem, eu confesso que eu vim aqui para ouvir Valdir e não para interferir. Mas é porque me deu uma vontade de ajudar. Mas então antes eu quero dizer o seguinte: em todo romance há uma intertextualidade, porque é um romance baseado em sua vida real. Então há uma intertextualidade entre vida real e vida de ficção. O universo poético criado por Ciro dos Anjos baseia-se na realidade, no universo real. Agora aqui uma outra, enquanto olha, eu vou... Ao esboçar o seu próprio perfil, Belmiro enfatiza as expressões excomungado e Borba errado. Qual será a relação do narrador protagonista com seu núcleo familiar? A família de Ciro dos Anjos, embora de uma inteligência muito grande, muito rara, era uma família marcada. Por quê? Uma filha paralítica que falava enrolado, falava assim, eu me lembro muito bem dela, e aprendeu a ler. Uma família que tinha uma pessoa louca e outras mais ou menos. O irmão médico morreu novo. 2 irmãos eram viciados em bebida. Então, ele era um homem marcado. Ele venceu mais do que todos os outros, mas aquela marca do destino ficou. E assim, ele narra uma personagem central diferente, mas uma personagem marcada por aquela realidade do estigma do sofrimento, né? E ele era um excomungado, talvez porque não tivesse oportunidade no romance, na narrativa. E Borba era errado. Isso que era a vida real. A intertextualidade do romance está aqui quando ele coloca aquela situação que eu disse. O Drummond, naquele poema, mundo, mundo, vasto mundo, se eu não me chamasse Raimundo, seria uma rima. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Então, nessa situação, ele coloca aqui, sem citar o Ciro, e sem citar o Drummond, e essa é a característica da intertextualidade, colocar um texto dentro do outro, o poema dentro do romance, no caso, o Drummond dentro do Ciro, e essa situação é uma forma de ele valorizar. Essa foi a expressão que eu li em uma certa época em um jornal, de que o Ciro teria feito ali a participação com o amigo, para trazer o amigo poeta Drummond para dentro do seu livro, que era um livro que ele sabia que ia ser um livro de alta qualidade. Porque o Ciro, ele começou, esse livro ele nasceu meio por acaso. Ciro era um cronista, e nessa condição de cronista, ele se tornou um contista, ele passou a fazer pequenas falas, citando uma hipotética cidade, isso é característica de conto, que é ficção, e falava de Borba. Belmiro Borba era o pseudônimo dele, no qual ele assinava nos jornais da época, no Minas Gerais. E ele falando daquela situação, ali ele tinha o convívio pessoal e permanente com Pedro Nava, com o Carlos Drummond e outros da época. E ele, nessa situação, ele quis trazer para dentro do romance dele alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade para mostrar a intertextualidade, para mostrar o que vocês estudam hoje como intertextualidade, para dar um apoio, vamos dizer, ao trabalho e dizer que o personagem também tinha amigo poeta. Que ele não fala que é do personagem, ele não fala que aquela situação, ele quer mostrar ali uma permanência com a cultura, estar ao lado da cultura.
Pergunta. Belmiro jamais age simplesmente. Há sempre uma consciência avaliadora travando as ações vitais. Explique isso. Mas o homem espia o homem inexoravelmente. Antes, quero dizer o seguinte. A narrativa de Ciro dos Anjos está dentro do neorrealismo e dentro do modernismo. Então, o romance modernista, a partir do romance realista de Machado de Assis para cá, as personagens não são descritas fisicamente, e sim psicologicamente. Então, há um retrato psicológico de cada personagem. Agora, o homem espia o homem inexoravelmente, quer dizer, é a reflexão do homem. O homem inteligente, o homem que está sempre preocupado com as suas ações. Então, isso aí vem uma carga toda psicológica, filosófica, religiosa, porque o homem está sempre espiando o homem. Valdir, acrescenta alguma coisa a isso? Não, seria exatamente essa aí. A situação é o seguinte, a concorrência entre as pessoas, ela é grande. E com o personagem Belmiro, mais ainda porque ele é um concorrente quietinho, né? Ele espera que os outros realmente batam o tempo todo. Ele não ataca, isso em termos de amor, não é isso? A menina que ele tem um amor por ela, ele vê que ela vai para os braços de outro e ele deixa ali, e ele vê o seguinte, a condição de um homem estaria acabando com os outros, e os outros personagens, os outros concorrentes e pretensos namorados das moças, conseguem namorar com as moças, acabando com ele, que gostaria também de namorar, mas não consegue chegar lá. A situação, eu vi uma pergunta aqui interessante, é o seguinte, se há metalinguagem no livro. A metalinguagem, ela é uma característica de haver a definição. Concordam comigo? Eu, não sendo professor de português, lembro-me que de metalinguagem tem até um livro da Samira Chalup, da editora Ática, da coleção Princípios, um livro branquinho, de capa pequenininho, e esse livro fala a metalinguagem. É um estudo sobre metalinguagem geral. A metalinguagem é aquela condição de usar de palavras para definir alguma outra palavra, tá? E nesse caso, quando a irmã cita alguma situação, ela o chama de excomungado e ele não explica, mas quando ele vai falar do modo que a irmã fala, lembrando daqui da região da fazenda, ele fala que a irmã falava de tal forma, o pai dele falava de tal forma, então ele explica a linguagem. Metalinguagem, meta-explicação, explicação da linguagem. Então ele explica a linguagem, ele define o que está escrito. E muitas vezes ele coloca, muitas não, mas especialmente quando a Emília conversa, e ele sabe que para o leitor a conversa da Emília é meio complicada, ele explica o que é mesmo que ela quer dizer com isto, porque o modo de ela dizer é cifrado, às vezes meio ultrapassado para a época. Entre eles, um amigo dele uma vez precisou comprar um presente para a menina, para a Emília, e ele teve um trabalho enorme para procurar um corte de cetineta, que já era um tecido ultrapassado na época. E ele explica isso. Cetineta era um tecido ultrapassado na época. Então ele não procurou ser um cetim, uma espécie de cetim para fazer a roupa. Ele ainda explicou que para a época era ultrapassado. A pergunta, desculpe, a pergunta foi mal feita. Não tem pergunta mal feita. Eu queria saber se havia universalidade na temática. Há universalismo no livro, na temática. Embora seja uma história banal, porque é a história de uma vida comum, não era um herói, não era coisa assim, é uma vida normal, comum, de um amanuense
Então, é universalismo, há universalismo pelo seguinte, porque ele transmite através de suas personagens tudo que todo homem sente, todo ser humano sente através de todos os tempos. Então, é universalismo. Ele não se limita a narrar aquela história sem reflexão e sem uma análise psicológica. Belmiro é uma pessoa ali de 38 anos que se encanta com a moça de 18, certo? E ele, aos 38, em uma cidade que não tinha muito o que fazer, ele tinha o seu escritório, que é uma biblioteca, onde ele ficava estudando e lendo e fazendo tudo. Nesse caso, Matheus Braga verifica justamente, ele faz uma pergunta, na verdade, ele realmente já explica tudo, porque ele sabe, a situação é a colocada mesmo. Um homem aos 40, aos 38, sozinho, com duas irmãs mais velhas, problemáticas, e ele diz, quem é que vai querer, ele fala isso com a Jandira, quem é que vai querer casar comigo levando minhas duas irmãs de sobra ali? E ele tinha que carregar aquelas duas irmãs, porque ele era o jovem da casa. Ele tinha 30, 40, mas as irmãs teriam aí, ele as chama de velhas, possivelmente elas teriam aí uns 70 anos para o conceito dele de velha. Neste caso, elas eram solteiras aos 70 anos por aí, e ele próximo aos 40 por aí, para fazer a manutenção da casa, para cuidar delas. Ele não tinha essa função. Aliás, ele não tinha como não exercer essa função de chefe da família. Então, ele usa o modo de escrever um diário como uma forma de pretensão de publicar um livro. Eu não entendo, em princípios, que se trata de um passatempo por não ter filhos. Eu acho que é porque ele realmente tinha a pretensão de ser escritor. E quando se é escritor, arruma tempo. As madrugadas existem para que sejam muitas coisas boas escritas nelas. Pode-se dizer que a literatura de Ciro dos Anjos é espelhada na literatura machadiana? Sim. Até na época da publicação do livro, comentaram muito isto. O Ciro negou, porque não é uma cópia, é inspirado pelo seguinte, porque ele compreendeu, como escritor inteligente, que a obra de Machado de Assis era uma obra imortal, digamos assim, seria uma obra perene através dos tempos. E ele não iria escrever como Jorge Amado, e sim como Machado de Assis, porque Jorge Amado, Darcy Ribeiro, são bons escritores, mas eles estão num plano diferente. A obra que perdura é aquela que tem uma linguagem articista e narra os acontecimentos, por mais sórdidos que sejam, num plano elevado. Foi isso que Ciro dos Anjos preferiu. Então, é espelhado em Machado de Assis, mas pelo seguinte, porque é um romance realista, psicológico, e aqui a pergunta, vou responder logo, porque quais são as características marcantes da segunda fase do modernismo presente na obra? É também uma obra modernista, porque Machado já demora um pouco, os contos de Machado são perfeitos, mas são grandes. O modernismo não admite isso. Nós estamos numa época de rapidez, então temos que temos que praticar a síntese, temos que ser sucintos. E o romance de Ciro é assim, não há descrições demoradas do espaço, que é onde agem as personagens, não há descrição física das personagens, nem das ações, tudo é sintetizado. A personagem é apresentada na sua característica psicológica e o espaço é relatado à medida que vai se desenvolvendo a ação. Então, ele é modernista nesse sentido. Até mais, daí difere de Machado de Assis. 3 perguntas resumidas aqui.
Por que Belmiro diz todo leitor é um escritor frustrado? Quando eu disse aqui, aliás, eu já disse aqui anteriormente, a opinião de que a literatura, ela é ativa ou passiva. Pratica a literatura ativa quem escreve, pratica a literatura passiva quem lê. Então, quem lê também é equiparado a escritor, só que o escritor age, escreve, enquanto o outro está interagindo, participando, inspirando, ajudando e dando motivos para que as pessoas escrevam. A situação de todo leitor ser um escritor frustrado é uma opinião do personagem Belmiro, que com certeza não é a opinião do autor Ciro dos Anjos, porque o personagem Belmiro é que tem um problema, ele tem uma certa bronca daquele leitor, porque ele está escrevendo um diário para um vago leitor, um ocasional leitor, um possível leitor, se um dia vier a publicar. E nos dias que ele fica meio frustrado, o personagem fica meio frustrado com a moça que já está namorando com outra pessoa, está com um casamento marcado com outros, e ele não vai ter oportunidade de namorar com ela. Ele, autor, pensa o seguinte: não vou publicar. A Jandira dizia: que é isso, Belmiro? Você não tem nada importante para mostrar para o exterior. E ele, então, nessa situação, ele briga, entre aspas, com o leitor, porque ele não o terá. Não terá porque ele sabe da sua capacidade, que não está fazendo. Como escritor, o personagem faliu. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele pensou, tanto é, já houve até a pergunta aqui, por que ele pensou em escrever uma coisa e acabou escrevendo outra? Porque ele vai fazendo um diário, ele pensou em escrever memórias e acabou narrando um dia a dia, que não seria memória, o que aconteceu hoje. Ele fala: essa semana aconteceu isso, isso e isso comigo, e o projeto inicial era uma narrativa de memórias do personagem. Daí dá para ver que ele trata o leitor dessa forma, imaginando que um dia terá o leitor, mas ele tem uma certa bronca desse leitor, porque sabe que não o atingirá, porque ele desiste sempre de publicar o livro como personagem, né? O personagem dele é escritor. O detalhe, às vezes as pessoas misturam o escritor Ciro com o escritor Belmiro, porque o Belmiro é um pretenso escritor. Tá? É como se nós fôssemos fazer uma questão do vestibular e vocês tivessem que escrever sobre o vestibular no vestibular. Aqui ele é um escritor que escreve sobre um escritor. A verossimilhança na situação, ela está presente na medida em que, embora os personagens sejam fictícios, a cena é real. A Belo Horizonte existe, a Rua Herê existe, a fábrica existe, tudo ali existe. Então é fácil para ele situar tudo dentro de uma realidade, de uma verdade. Então a verdade está nas situações colocadas. E um pouquinho mais aqui, a pedido, a questão do amor da Carmélia, por exemplo, que é a personagem principal. Ele coloca a Carmélia na situação de personagem principal a partir da hora de que vira o relato dele, o relatório dele, vira um dia a dia, vira um diário. Ele vai colocando as etapas. Na época de São João, ele lembra um pouquinho do São João da Roça, mas ele compara com o São João daquele dia. Na época do Carnaval, ele está preocupado em reencontrar aquela menina que ele encontrou no Carnaval presente. No Natal ele fala que é mais um Natal que está chegando. Então, ele usa o dia a dia, ele fala: hoje, domingo, aconteceu comigo isso e isso. É um dia a dia que ele mostra ali. E por isso ele acaba falando mais sobre a menina que morava em uma rua, que tinha uma voz doce, que era uma personagem muito bonita, que tinha um corpo lindo e que chegou e conversou, puxou a ele pela mão para que dançasse um pouquinho ali. Ele diz até que em certa época o Silviano, o Glicério, o amigo dele da sessão,
a quem ele confidenciou que tinha um encanto por aquela moça, e o Glicério conversou com a moça, chegou até a falar com a moça dele, e a moça contou para ele, o Glicério, que sim, ela se lembrava dele, e disse que ela chegou, tinha um rapaz quietinho, escorado nas colunas, meio afastado, meio tímido, como é a característica do amanuense Belmiro. O Belmiro é um moço tímido, não é atirado, não parte para cima, né? É naquele que aquela pessoa que, se depender dele, a moça tem que vir pegar, beijar e, se possível, tirar até a roupa dele, porque se depender dele, ele não ataca mesmo, e vai ficar esperando a solução nessa situação. Então, nessa situação, a moça vem, o puxa, eles vão dançar e andam por ali, e a moça disse que ela ouviu pouco. Na verdade, ela ouviu pouco. Primeiro, que ela puxou um desconhecido, apenas que ficou com pena de ele estar meio afastado. Todo mundo dançando, todo mundo entusiasmado, e ele quietinho, parado. E depois, porque ele ficou tão entusiasmado com a presença dela, na verdade, que ele desmaiou e ele não viu mais nada. E precisou o pai da moça vir socorrê-lo em uma sala, e ele ficou lá até o baile acabar, e ele não participou mais do baile, não. Ele deu só uma voltinha com ela, uma dançadinha de 1 metro quadrado, né? Nem eu que não danço, até eu que não danço, conseguiria dançar 1 metro quadrado com essa moça linda que apareceu na frente dele, justamente porque ele realmente ele se encantou com a moça. Ele não se lembrava que ele desmaiou, mas o amigo dele sabia que ele até desmaiou quando ele esteve tão perto de moça tão bonita. Aqui perguntam novamente, existe metalinguagem? Não, esse aqui já foi respondido, né? Intertextualidade, já. Fale sobre a crítica política feita no livro. Aqui é Valdir. Aqui também vai ser para Valdir, porque leu o livro recentemente, eu li há mais tempo, né? Qual a relação entre os dois Belmiros? Bom, o fato de demonstrar o objetivo de escrever um livro e retratar os momentos em que escreve o livro pode ser considerado uma forma de metalinguagem? Quem perguntou, sabe o que é metalinguagem? É uma linguagem acima da linguagem real. Por exemplo, o título de uma obra já é uma metalinguagem. Por quê? O amanuense Belmiro. Nós já sabemos de antemão que esse romance vai falar sobre uma personagem que se chama Belmiro. Então é uma metalinguagem. A metalinguagem é isso, é ir além da linguagem. Agora, se o livro todo é uma metalinguagem, deve ser porque da vida particular, da vida real, ele transforma em romance essa vida particular, essa vida real, então é uma metalinguagem, assim eu considero. De época vai encaixar o livro. O modernismo presente nesse livro é o modernismo do início da Belo Horizonte, do início do modernismo em Minas, que não tem nada a ver com o modernismo que nasceu em São Paulo naquela Semana da Arte Moderna em 1922. Já se fazia uma literatura modernista em Minas Gerais, e somente em 1924, 2 anos depois, é que veio a Minas Gerais um dos integrantes da Semana da Arte Moderna, e aqui em Minas tomou-se um conhecimento mais profundo sobre a Semana da Arte Moderna. O modernismo nos moldes cariocas e paulistas nasceu uns 2 anos depois, mas Minas já praticava esse modo. O modernismo presente é justamente pela qualidade de valorização, o texto enxuto e dito de forma a valorizar os personagens, a colocar uma linguagem dentro de um português o mais corretamente possível, e essa situação poderia vir a ser questionada.
A outra situação a ser questionada seria o início e o fim do Belmiro. Qual a sua pretensão, qual a sua finalidade e se ele realmente conseguiu isso de maneira inserida em perguntas que vocês vão apenas marcar. No caso do livro, ele coloca o Belmiro como um escritor, é isso? Ele é um diarista, ele é um escritor, mas que ele tem a pretensão de ser escritor e ele acaba se transformando em uma pessoa que vai narrando o seu dia a dia e não fazendo um romance nesse sentido. O personagem, não é o autor, não é o livro. O livro é um romance, sem dúvidas, mas o autor fala de um personagem que queria escrever um romance e que acabou não escrevendo um romance, fez só uns apontos. A gente diz que surgirão programações novas conforme